fechado, o Flamengo acerta venda de um atacante. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Vasco, que demonstrou interesse na contratação do volante ala. Vou falar também sobre o Flamengo, que definiu como prioridade a contratação de Marcos Antônio. Vou falar também sobre o Flamengo, que demonstrou interesse na contratação do atacante do Bournemouth, Evanilson, cria da base do Fluminense. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala galera, você vai vir dar mais vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trago situações no nosso Flamengo, mas antes de começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante que você deixe o like. Seu like mostra que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais conteúdos, mais e mais informações do Flamengo. Então é muito importante que você deixe o seu like maroto aí, muito importante mesmo o seu like. Já deixou lá? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para alcançar nossas metas aqui na plataforma do YouTube. Estamos com 1.257 inscritos, estamos querendo chegar aqui no marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu subir um vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. E já falando da situação, galera, envolvendo o negócio fechado, galera. Por quê? Situação é o seguinte, mano. A negociação, na verdade, essa negociação estava paralisada. E aí ela voltou a acontecer. E aí deu tudo certo. Por quê? O Flamengo tinha acertado a venda do Alacian para o Red Bull Bragantino e tal. O Flamengo acertou a venda no jogo contra a Portuguesa. E aí o anúncio saiu mesmo, que o Flamengo saiu oficialmente no jogo contra o Bangu. O Flamengo perdeu, que inclusive foi a despedida dele. E aí acabou que depois essa negociação paralisou, porque um certo momento, porque havia uma questão do pagamento, o Bragantino queria pagar de um jeito, o Flamengo queria pagar, o Flamengo queria receber de outro, entendeu? Eles não estavam chegando a um acordo na questão do pagamento. E aí, a informação que saiu à tarde de hoje é a seguinte: o Flamengo encaminhou a venda de Alacian para o Red Bull Bragantino. A negociação, que chegou a ser paralisada em um determinado momento, já foi concluída, mesmo com o atacante no banco. Contra o Internacional, ele irá se transferir para o clube de Bragança Paulista. A negociação gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões na cotação atual. Vale lembrar que o valor não mudou nada. O que estava faltando era a forma de pagamento. Então, a negociação já estava feita. Flamengo e Bragantino chegaram num acordo na forma de pagamento e o jogador se transferiu para Red Bull Bragantino aí. Vamos ver, torcer que o Alacian consiga jogar muito bem, torcer que ele consiga destacar. Vai lembrar que quando o Flamengo contratou o jogador da Ferroviária, o Red Bull Bragantino já vem há um bom tempo tentando a contratação do jogador. Quando ele foi revelado pela Ferroviária, se destacando no Campeonato Paulista Sub-20, Flamengo e Palmeiras e Bragantino estavam interessados, só que o Flamengo levou a melhor porque o Alacian sempre foi flamenguista. Então acabou que essa foi a vantagem do Flamengo ter contratado o jogador. Mas desde a época que ele foi revelado na Ferroviária, o Bragantino já estava interessado. E aí o Bragantino finalmente conseguiu contratar o jogador. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Marcos Leonardo. Por quê? Cara, a informação que saiu é que embora o José Boto goste muito do Marcos Leonardo, aprecia muito o futebol do jogador, o Filipe Luiz entende que o atacante, o Marcos Leonardo, ele não reúne as características que o Filipe Luiz procura. A informação diz assim: embora José Boto goste do futebol de Marcos Leonardo, Filipe Luiz entende que o atacante do Al Hilal não reúne as características que ele procura. Então, mesmo o José Boto gostando do jogador, do futebol do jogador, o Filipe Luiz entende que o atacante do Al Hilal não reúne e não chega perto das características, na verdade não reúne, né, as características que ele procura. E aí, cara, isso significa que o Flamengo vai desistir? Cara, eu não sei, tá ligado? Isso é uma pergunta que eu queria saber. Se o Flamengo vai desistir, por quê? É um jogador que praticamente está perdendo muito espaço no Al Hilal, então mesmo que não reúne as características, a gente sabe que é um jogador muito bom, cara. O jogador foi revelado no Santos,
2023, quando o Santos foi rebaixado, ele se destacou muito, né? À toa que saiu do Santos. Quando o Santos foi rebaixado, foi pro Benfica, ficou acho que 9, 10 meses do Benfica, ganhou o Campeonato Português, ganhou a Copa lá de Portugal e depois foi pro Al Hilal, que é onde ele tá destruindo, filho. Então, é uma pergunta que eu sei, será que o Flamengo vai desistir do Marcos Leonardo após essa informação aqui? A gente não sabe. Agora, igual eu falei, futebol é muito dinâmico, então a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, situação aí, vamos ver, né, o que vai acontecer. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Alan, porque depois da situação com o Corinthians não dá certo, a informação que o oh, meu Deus, que o paparazzo rubro-negro soltou, lá lembra do nome do jornalista, o paparazzo rubro-negro soltou, é que o Vasco quer a contratação do volante Alan do Flamengo. A informação diz assim: em busca de um reforço de peso para o meio campo, o Vasco tenta a contratação do volante Alan do Flamengo. O desejo da equipe Cruz Maltina é de contratar o atleta por empréstimo de uma temporada. O clube aposta no bom relacionamento de Fernando Diniz com o jogador para convencê-lo. E o treinador, inclusive, já ligou para o volante para falar sobre o negócio. Então, o Vasco quer a contratação do jogador. Aqui está falando também que o Vasco quer um reforço de peso para o meio campo. Mas que o Alan não esteja no seu bom momento aqui no Flamengo, ele é um jogador bom. Ele é um jogador bom. Só que acabou que, quando ele veio para o Flamengo, infelizmente não rendeu o que ele jogou no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro ele foi campeão, ganhou o Campeonato Brasileiro em 2021, onde o Galo também, se não me engano, ganhou a Copa do Brasil. Então, foi um ano que 2021 foi o auge do 2021, 2022 foi o auge do Alan na carreira. E aí acabou que depois em 2023 ele veio para o Flamengo. Ele chegou a jogar bem no início do ano passado, no Campeonato Carioca. Ano passado, em algumas partidas, ele jogou muito bem. Então, não é um jogador que de 2023 para cá, todos os anos foi ruim. O problema é que ele teve muita lesão, então ele não conseguiu manter uma sequência muito boa. Às vezes ele jogava 2, 3 jogos ou 4 jogos e machucava e voltava, sei lá, daqui um mês só. Então ele não conseguiu ter uma sequência muito boa de jogos. Inclusive, quando o São Paulo chegou no Flamengo, ele jogou até que bem, uma sequência boa com o São Paulo. Em 2024, infelizmente em 2024 ele não jogou nada, mas em 2025, no início do Campeonato Carioca, ele jogou muito bem, até a final ali, ele jogou muito bem o Campeonato Carioca, e depois algumas partidas do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, ele não chegou a ser o melhor em campo, então, ele inclusive não chegou a ser o melhor em campo. E aí, cara, a situação é o seguinte, agora a gente tem que aguardar, né? Vai lembrar que é um jogador que o Flamengo com certeza não ia fazer nenhum esforço, porque é um jogador que não está tendo oportunidade, é um jogador que é muito caro para o Flamengo, é um jogador que tem um salário muito alto que não está rendendo. Então eu acho muito difícil o Flamengo tentar vender ele muito caro. Eu acho muito difícil mesmo. É claro que o Flamengo não vai dar preço de banana, isso aí eu sei, mas o Flamengo não vai querer vender 40 milhões. Não vai querer. O Flamengo vai tentar o máximo aí tentar fazer que fique bom para o Flamengo, que fique bom para o Vasco da Gama, igual falou aqui. Ele tem isso aí eu não sabia, ele tem uma boa relação com o Fernando Diniz, que inclusive o treinador já ligou pro jogador, já ligou para o Alan, vem jogar aqui no Vasco, e aí para falar sobre o negócio, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Deixa nos comentários, se você tivesse o poder da caneta na mão, você venderia o Alan para o Vasco? Deixe nos comentários, seu comentário ele é muito importante. Depois que saiu essa informação, a gente fala, pô, ele vai ser traído, ele vai pro Vasco, mas, gente, não foi você, bicho, sério. É um jogador que, infelizmente, ele não vai falar, ele virou ídolo, mas não foi. Então, ele foi um jogador básico que passou pelo Flamengo. Então, eu acho muita gente chamar ele de traíra. Mas que ele joga, realmente, ele for jogar no Vasco, ele é um jogador que você pode falar, ele foi ídolo no Flamengo e tá indo jogar no Vasco. Não, ele também não é pra tanto, né? Bom, deixa eu mudar de assunto aqui. Falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, que definiu como prioridade a contratação de Marcos Antônio do São Paulo. Segundo o jornal Globo trouxe, é o seguinte, o Flamengo mantém conversas para ter uma prioridade em uma eventual compra de Marcos Antônio no meio do ano. A ideia do rubro-negro é de assegurar uma preferência por compra. Caso o São Paulo decida negociar o jogador após o fim do empréstimo junto à Lazio,
o São Paulo pode exercer a compra de jogador de 4,2 milhões de euros no meio do ano. O Flamengo sinaliza a possibilidade de assumir esse valor e ainda pagar uma compensação financeira ao clube paulista. O custo total da operação poderia chegar a 10 milhões de euros. O Flamengo já deixou claro que não pretende entrar em leilão com clubes do exterior, já que possui alternativas no elenco para a posição e fez um alto investimento recentemente. O São Paulo, por sua vez, destacou que não pretende negociar não pretende negociar o jogador neste momento e ainda não definiu o preço para uma eventual venda futura. Então, saiu aqui que o Flamengo mantém conversa e tem como prioridade uma eventual compra aí do Marcos Antônio. Cara, a situação é a seguinte: o São Paulo ainda não comprou o jogador da Lazio, então tá dizendo aqui que o Flamengo, o Flamengo sinaliza a possibilidade de assumir esse negócio. O Flamengo pode ir lá na Lazio, comprar o jogador e dar uma parte para o São Paulo, mas parece que o São Paulo não quer fazer isso. O São Paulo quer comprar mesmo o jogador com o seu dinheiro e depois, quem sabe, vender o jogador para o Flamengo. Vai lembrar que é um jogador que vem se destacando no São Paulo, então mesmo com ano passado, um ano muito ruim do São Paulo, quer dizer, nos últimos anos, principalmente ano passado, ele jogou muito bem, se destacou bastante. E é um jogador que o Flamengo está na mira há muito tempo. Quando ele era da Lazio mesmo, o Flamengo estava muito perto de fechar a contratação e acabou que tomou o chapéu do São Paulo. E então o Flamengo é um time que vem interessando muito na contratação do volante ala. Agora a gente tem que se ver, né, o que vai acontecer nessa situação do volante ala. Eu torço muito, do volante Marcos Antônio. Eu torço muito que o Flamengo consiga contratar esse jogador. Ele pode jogar tanto na função do Jorginho, como primeiro, segundo volante, como meio atacante. Então, torço muito que o Flamengo consiga contratar jogador. É claro que por Flamengo ter contratado o Lucas Paquetá, que joga como primeiro, segundo volante ou meio atacante, quanto mais reforços o Flamengo tiver no meio campo, vai ser melhor. Porque se o Alan sair, vai precisar ter alguém para repor essa posição. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer. Torço muito que o Flamengo consiga resolver isso aí para contratar o jogador. Aí diz aqui que o custo total da operação poderia chegar em torno de 10 milhões de euros. Aí diz assim, o Flamengo já deixou claro que não pretende entrar em leilão com clubes do exterior. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação do Marcos Antônio. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui. Falar agora sobre a situação envolvendo o Evanilson, cara, o atacante do Bournemouth da Inglaterra. A informação que o Jornal Globo trouxe, também o Jornal Globo trouxe, né, é que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Evanilson do Bournemouth da Inglaterra. O rubro-negro sinalizou uma oferta de 30 milhões de euros, 30 milhões de euros, 186 milhões de reais pelo jogador. Em um primeiro momento, o clube inglês deixou claro que quer 50 milhões de euros, 310 milhões pelo atacante. Com a contratação de Ryan, o Bournemouth já deixou claro que a negociação de Evanilson pode acontecer ao fim da temporada europeia no meio do ano. O nome de Evanilson, inclusive, já foi aprovado por Filipe Luís. O jogador tem 26 anos, é cria da base do Fluminense. Ele também tem passagem como Zenit da Rússia, Tombense e Porto, de Portugal. Na última temporada, Evanilson disputou 35 jogos, marcou 13 gols e deu 5 assistências. Então, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de Evanilson. É um atacante muito bom mesmo, um atacante que vem se destacando, um jogador que estava lá no Porto de Portugal e foi para o Bournemouth da Inglaterra. E vai lembrar que foi o mesmo time que o atacante Ryan do Vasco foi. Então o Flamengo diz que o Flamengo sinalizou uma oferta de 30 milhões de euros. Cara, esses valores é difícil, por quê? Eu consigo estar com o time europeu e é muito difícil. Também o Flamengo está agindo, porque foi deixado claro que assim que a janela na Europa fechar, o Flamengo ia agir na Europa. E o Flamengo está agindo, né? O Flamengo com uma janela na Europa e na Arábia Saudita já fecharam, então só a janela aqui no Brasil que está aberta. Então o Flamengo pode ir praticamente qualquer país aí para tentar contratação. Então o Flamengo foi lá na Arábia Saudita procurar o Marcos Leonardo, por enquanto. Tem o Darwin Nunes também, atacante uruguaio. O Flamengo agora foi lá na Inglaterra, sondou o Evanilson. Enfim, o Flamengo está agindo no mercado para tentar a contratação. O José Boto falou, claro, que o Flamengo não vai desistir, mas que a janela feche dia 3 de março. O Flamengo tem um mês e pouco para tentar essa contratação de um centroavante
que venha disputar a posição com o Pedro, que venha ser um reserva para o atacante Pedro. O Flamengo também pretende trazer um nome de peso, né? O Davi Nunes, atacante, um nome de peso também. Marcos Leonardo, o Evanilson, por mais que tenha jogado em times poucos conhecidos. Os únicos conhecidos aí deve ser o Zenit, o Porto, de Portugal, e o Bournemouth, que estão bem se ninguém conhece. Então, enfim, o Flamengo vai continuar procurando atacantes e agindo para tentar a contratação de um atacante. Vamos torcer também que o Flamengo consiga contratar um atacante. Torço muito que o Flamengo consiga contratar um atacante. Bom, o técnico Felipe Luiz hoje começou a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, jogo válido pela última rodada do Campeonato Carioca. Vai lembrar que o Flamengo precisa depender de 3 resultados. Todos os jogos vão começar no mesmo horário, então o Flamengo tem que ganhar e tem que torcer para o Nova Iguaçu, para o Boa Vista e o Madureira perderem para o Flamengo conseguir a classificação para as quartas de finais do Campeonato Carioca e voltar a ter chance de ganhar o Campeonato Estadual. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo para vocês, não esqueça, Jesus chama, falou!